Graças e paz a todos, amém. Meu nome eu me chamo Tarcísio, nós estamos aqui com um projeto do podcast da Chave Davi Fortaleza, onde nós queremos trazer aqui um conteúdo, né, edificar a sua vida, um conteúdo de Deus. E isso é o início de um projeto, então eu queria pedir a vocês que estão escutando, né, ou assistindo, que pudessem estar participando também, curtindo, comentando, né, dando feedback para a gente saber que estão indo no caminho certo. Então, para começar hoje, né, nós estamos aqui com a pessoa, eu acredito que perfeita para esse primeiro momento, que é o nosso pastor Jonas, né, o pastor da nossa igreja, né, o vulgo meu sogrão, né, brincadeiras à parte. Então, pastor Jonas, para a gente começar, eu acredito que muita gente já conhece assim a sua história, né, sua trajetória. Graças a Deus a gente tem esse acesso ao Senhor, né, a conversar, saber da sua vida. Mas muita gente acredita que ainda não sabe, né? É verdade. Então eu queria saber, assim, para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é a sua origem, né? De onde o senhor veio, onde o senhor nasceu, cresceu, né? A origem do pastor Jonas, da pessoa do pastor Jonas, né? Não do pastor Jonas, mas do Jonas. Antes de ser o pastor, o Jonas, né? Eu sou natural da cidade de... É o nome de uma pessoa, né? Uma pessoa, o nome dessa pessoa é uma pessoa com o nome grega, Telêmaco, né? Meu sobrenome é comum, Borba, então é Telêmaco Borba. Até é um pouco estranho falar, mas eu do interior do Paraná, uma cidade que é capital do papel, conhecida como capital do papel e celulose. Nasci, me criei lá, nasci nessa cidade, foi até os 20, 26 anos, mais ou menos, nessa cidade. E de lá fui para Curitiba, de Curitiba eu vim para Fortaleza. Né? Então, são 3 cidades que eu morei, né? Literalmente essas 3 cidades que eu Mas morei. lá o senhor ficou mais ou menos assim uma faixa de idade, assim, que o senhor lembra? Em Telemaco Borba, para ir para Curitiba. Eu tenho muitas histórias, né? Como todos nós temos as histórias de infância, enfim, muitas lembranças, né? De Telêmaco, mas eu fiquei até os 20 anos em Telêmaco e depois desses 20 anos eu fui para Curitiba, tentar a vida em Curitiba. E aconteceu alguns uns fatos bem importantes. A minha mãe já tinha falecido, eu casei e acabei indo para Telêmaco era uma cidade pequena, não tinha muita proposta de emprego. Uhum. E a proposta de emprego, talvez como aconteceu com você, né? Que até Sim. Araquaiaba era uma cidade pequena, não tinha tantos recursos de trabalho. E assim como você veio para uma cidade capital, e assim foi comigo. E cheguei em Curitiba nessa data, né? Mais ou menos ali com... Eu tinha 22 anos. 22 anos. Mais ou menos na faixa de 22. O senhor citou agora há pouco a sua mãe, né, a dona Neuza. Qual a idade, mais ou menos, assim, dessa trajetória, dessa mudança, né, da morte dela para esse amadurecimento, né? Na verdade, eu fui filhinho do papai até os 19 anos. Né? Eu não tinha trabalhado até os 19 anos. A sua mãe era viva até os Até os 19, né? 19, minha mãe fez de tudo para que eu pudesse estar estudando, né? Uhum. Fazendo de tudo para que a gente tivesse uma profissão. Mesmo a cidade não tendo toda essa... Mas ela fez o máximo que pôde. Infelizmente, ela foi acometida de um câncer, que é conhecido como leucemia. Hoje, graças a Deus, tem mais tratamento para leucemia. Mas naquela época não. Naquela época não tinha tantos recursos. E ela teve por opção, ela disse assim, eu não vou ficar me desgastando, sofrendo, porque a leucemia ela vai gerando muitas dores no corpo todo. E ela decidiu, não, eu vou, não vou fazer o tratamento. E o médico deu um prazo de 5 a 6 meses de vida, né, para ela. Né? E foi o que infelizmente aconteceu. Ela faleceu, eu tinha 19 anos. Certo. Assim, o senhor tem um testemunho também de fé, né? Assim, com experiências, né, com a sua mãe. Se eu não me engano, até queria perguntar ao senhor, assim, na sua casa, assim, como era em relação a essa
esse tempo, porque o senhor é de um lar cristão, né? O senhor nasceu num lar cristão. Sim. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Vamos tentar organizar Quem puxava aqui a ali, história. né? Quem puxava ali, quem incentivava, né, a busca por Deus, né? A minha mãe, ela tinha uma estratégia muito interessante. Se eu ia para a igreja, eu tinha as melhores roupas. Se eu não fosse para a igreja, era sapato furado, camisa rasgada, né? Certo. Então eu tinha uma estratégia também de ir para a igreja. Precisava. Precisava ir para a igreja, mas ela sempre disse isso: com Deus você tem tudo, sem Deus você não tem nada. E graças a Deus eu fui olhando para um Deus que me supria nessas necessidades. A minha mãe me ensinou isso, né? Não a base da troca, mas a base. Quando eu fosse para Cristo, eu teria tudo, não faltaria nada, nem as provas. Ela sempre disse isso. Era um incentivo, né? Era o incentivo que ela tinha. Eu fazia comigo com o meu irmão. Eu conheci a Cristo. A minha mãe, ela era de uma igreja conhecida como Congregação Cristã do Brasil. Mas assim, só uma pergunta assim. O senhor, desde que o senhor nasceu, ela já era convertida? Ou não? Era. Ela converteu? Sempre foi de um lar cristão. Certo. Ela já nasceu, a minha avó, ela já frequentava a igreja, e ela foi levando os filhos nesta fé. Então, os meus tios, então já é de tias, gerações para trás, né? Não foi de agora, foi algo que foi de tanto que o meu pai, ele também era cristão. Sim. Os meus avós por parte de pai também eram cristãos, e o meu avô já era líder de uma igreja. Então o seu Jair já nasceu num lar cristão. Já nasceu num lar cristão. Nós fomos de uma época que ouvimos muito sobre milagres, prodígios, né? E na minha adolescência eu não tinha visto isso. Até então eu não via essas operações de milagres, esse agir do Espírito Santo. Eu fico meio... Então o senhor nasceu num lar cristão, né? Já de pai e mãe, né? E assim, apesar da pessoa nascer, né, no lar cristão, existe ali um momento, né, de conversão, um momento que Deus fala, né, com a pessoa, e dali foi uma reviravolta, foi um divisor de águas, digamos assim, na fé, né? Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, nessa trajetória, onde... Foi algo muito interessante. A idade, mais ou menos a fase ali, que também é muito importante a gente... Infelizmente, por mais que o nosso lar era um lar cristão, havia pessoas que não eram cristãs, assim como toda família tem. Sim. Então tinha aquelas famílias, os tios que brigavam, que enfim estavam no vício, no álcool, né? E eles tinham muitas brigas. Então eu via muito essa questão da família brigando, literalmente indo aí pro MMA. E eu lembro dessa época, eu tinha muito claro, porque são coisas que marcam a infância de uma criança. 8 anos de idade. 8 anos de idade, eu fui para a igreja da minha mãe e eu via as pessoas dobrando o joelho e orando. E não era uma ou duas pessoas, era toda a igreja de joelhos dobrados. E eu falava assim, não, alguma coisa deve acontecer aqui, porque está todo mundo dobrando o joelho. E eu fui para casa, eu me lembro disso, eu fui para casa como se, puxa vida, quem foi que criou tudo isso aqui? Né? Aquelas coisas que a gente passa. Começou a refletir, né? Todo mundo passa nessa fase. Sim. E ao final das contas eu olhei para minha irmã e falei, me ensine a orar. Aí ela me ensinou, eu brinco que era a oração da Xuxa. Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Né? Eu fui aumentando essa questão de oração. E um dia eu cheguei para ela, não me ensine a orar mais, porque eu repito sempre as mesmas coisas. E ela me ensinou que a oração era uma conversa com Deus. E eu entendi que eu tinha que falar com Deus como um amigo. E eu aprendi, isso é fato, eu aprendi a parar brigas de família orando. Uma criança ainda, né? 8 anos. Era uma criança ainda. Eu lembro disso, até me emociona um pouco, mas
é porque eu vejo o poder da oração. Né? Amém. Então, quando eu vi isso acontecendo na minha vida, aí eu não parei de orar. Aí eu vi que quando tinha alguma coisa acontecendo, eu ia orar. Algum fato, alguma coisa errada, eu ia para a oração. Eu lembro que um dia, meu pai, de tanto orgulho que tinha de mim, eu lembro disso porque na faixa aí de uns 9, 10 anos de idade, eu sempre dobrei meu joelho no quarto sem ninguém ver, sempre foi escondido. E de repente chegam alguns visitantes, alguns amigos do meu pai. Ele abre a porta e tem aquele orgulho, olha quem ora nessa casa, né? Tem um menino que ora, né? Foi aquela questão de, olha, tem alguém que ora nessa casa. E aquilo me constrangeu muito, e daí eu procurei sempre fazer as minhas orações escondidas. Comecei a orar de madrugada e tudo mais. Amém. Isso aí. E então, 8 anos ali, o senhor já teve, né, as primeiras experiências, oração, né? Teve um relacionamento com Deus. Mas assim, eu lembro de 2 histórias, né, assim que o senhor fala, já pra gente, já que a gente está falando de família, né, e pra gente tá encerrando assim um pouco para ir para um outro momento. Amém. Assim, eu lembro de 2 histórias que o senhor sempre conta, né, que uma experiência que o senhor teve com Deus, né, nos céus, que o senhor viu algo, um sinal de Deus nos céus. E uma outra experiência também que a gente estava falando há pouco, foi da sua mãe também, né? Apesar dela ter vindo de uma igreja mais tradicional. Eu estou fazendo de tudo aqui para não chorar, e ele quer pegar bem no... Eu quero que o senhor... eu conheço, né, algumas dessas histórias, mas... E assim, são histórias que o senhor já falou algumas vezes e que realmente marcam, né? Isso. São experiências suas, sobrenaturais, né, mas que nos estimula a procurar, a buscar essas experiências sobrenaturais com Deus, Amém. né? Entendi. Vou tentar passar aqui um pouco. Eu tive esse momento quando eu aceitei ao Senhor Jesus, eu tinha 8 anos de idade. E nesse período eu comecei a orar muito de madrugada. Eu orava sempre com lua cheia. Então, Sim. Quem está próximo de mim sabe a questão da lua cheia. Que no interior só tem uma forma de você orar no escuro. Né? Se não for lua cheia, o negócio fica tenebroso. Mas lua cheia dá até um gás, porque é muito bonito, principalmente no interior, né? Ver aquele céu lindo. Sim, natureza. E eu comecei a orar de madrugada, comecei a buscar muito, tive muitas experiências no secreto com Deus. E de repente eu queria que a minha família se convertesse. E eu ia para frente da nossa casa, lá tinha um gramado assim, bem fininho, nem sei o nome daquela grama, parecia aquelas gramas de golfe, sabe? Pronto, até uma dúvida minha também, porque eu sempre escutei o senhor falando nessa experiência. Então, sim, essa experiência foi justamente nessa época de 8 anos, ou o senhor já era um pouco mais velho ali, adolescente, eu já tinha meus 13, 14 já era anos. mais adolescente, né? Isso, já tinha 13, 14 anos. Porque eu queria muito que minha família se convertesse a Deus. Eu já tinha era um intercessor, né? Uma criança ali indo para a adolescência que teve uma vida de oração e intercessão. Isso é muito importante até hoje, né? Esse estímulo que, como a gente conversou até no começo da conversa, né? Que veio de gerações e teve a sua mãe ali na infância, né? Derramando, ensinando, né? Motivando a um relacionamento com Deus de uma criança, um adolescente. E o meu pai era da Assembleia de Deus, minha mãe era da Congregação Cristã, mas talvez aí as pessoas que têm mais tempo aí vai lembrar de uma canção. Com licença, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Essas eram as canções que minha mãe ensinava pra gente desde criança. Ela falava, vocês são guerreiros, vocês são fortes, continuem orando. Enfim, e então era nessa data, até os 14 anos. Certo. Fui para frente de casa, comecei a orar, olhando para aquela lua cheia, linda assim. E quando você está no interior, onde tem aquela neblina, quando você olha para a lua cheia, em tempo de neblina, você consegue ver como se fosse um arco-íris, né? Lindo aquilo. E eu ficava olhando para aquela lua e orando, e era só eu naquela neblina se molhando. E de repente eu olhei para a cidade toda, eu falei assim, não pode estar todo mundo dormindo. E de repente eu olho de novo para o céu, o que eu vejo? Mais um arco-íris do lado da lua. E aquilo marcou, né? As pessoas podem falar o que for, né? Que eu estava sonhando, que eu estava dormindo.
Mas eu vi, foi a minha experiência com Deus. Eu vi aquela aliança se abrindo de dentro para fora, as cores iam se abrindo assim. Era realmente uma aliança. E eu falei, Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor respondeu a minha oração. Eu vou chamar a minha família e eles vão ver. E eu, antes de descer para casa, que era uma descida, eu corri, olhei, estava lá. Aí eu fui correndo, chamei a família toda. Quando saí lá para fora, pense na vergonha. Tinha nada. Não tinha nada. Aí os pessoal, Jonas, vamos para dentro, tá muito frio, você tá passando muito frio, você tá delirando. E quase que me arrastam lá para dentro. Eu fui pro quarto chorando, mas eu entendi da parte de Deus que aquilo era para que eu pudesse entender que Ele estava ali ouvindo as minhas orações. Amém. Era isso. E depois disso, teve um grande marco na minha história. Eu nunca fui santo. Eu comecei cedo a orar, mas tinham as lutas e eu caía. E aí eu não tinha coragem de se levantar e orar de volta. Às vezes eu errava, pecava e eu ia me ajoelhar e falava, não tenho coragem, Deus não vai me ouvir. E aí também vem, não lado espiritual, também o inimigo ali trazendo acusação. Acusando. E aí nesse período eu já tinha ali uns 18 anos, 17 anos, minha mãe ficou doente de leucemia. Quando ela ficou doente de leucemia, eu orei, eu lembro disso. Eu falei, Senhor, se o Senhor curar minha mãe, eu volto para casa. E Ele realmente curou a minha mãe. A minha mãe chegou a dar testemunho na igreja, dizendo que ela tinha curado, levou os exames. Levaram lá exames, tudo, e ela mostrou para a igreja, está aqui, os leucócitos estão tudo ok, as plaquetas estão ok. Eu fui curada da leucemia e isso ficou durante aí mais de uns 2 anos, mais ou menos isso, e 17, mais ou menos uns 2 anos. Quando eu tive 19 anos, minha mãe ficou de novo doente. Aí ficou... realmente voltou a leucemia. Uma recaída da doença. Uma recaída da doença. E quando ela teve essa recaída da doença, e eu não tive coragem de pedir para que Deus curasse ela, mas eu queria que Deus curasse. Eu falei, Senhor, eu sei que eu estou atrasado na minha dívida, mas eu estou indo para a igreja. E fui para a igreja e aí a história... Daí então também foi a outra mudança, assim, que você já foi para a igreja após ali... Foi ali eu tive um grande baque, que foi Deus falando aquilo que a gente não espera, né? Nós sempre queremos coisas boas do Senhor, e Ele mostrou que assim como eu fiz prova dele, Ele ia fazer prova de mim. Eu lembro que nesse local, o irmão lá começou a trazer uma palavra, antes do pastor trazer uma palavra, o ancião, na verdade, trazia uma palavra, o irmão trazia uma palavra. Eu peguei o inário assim, estava escrito mais uma vez, o filho volta ao lar. Eu falei assim, não, é inário, é uma canção do filho pródigo. Eu coloquei ali no banco de novo. Eu falei, isso daí é uma palavra coletiva, todo mundo pode receber. Mas alguém pediu um hino e falou, eu quero esse hino. Quando vai tocar, qual era? Filho pródigo. E aí eu falei assim, não, Senhor, eu quero te ouvir hoje. Foi depois da música, veio uma canção. E eu percebi que Deus estava querendo falar comigo, mas eu estava querendo brigar com Deus naquela época. Falei, Deus, se for comigo, se o Senhor tem uma palavra, fala meu nome. Antes do irmão lá na frente falar alguma coisa, ele disse assim, por que você quer saber teu nome? Eu já sei da história, mas não. Fico arrepiado. Já esfriou a barriga assim. Eu falei assim, Deus, o Senhor está querendo falar comigo. Mas eu falei assim, o Senhor ainda está muito, muito solto. Ele pode dizer não, ele pode não falar meu nome, mas eu quero ouvir o meu nome. Até o último momento ali. Eu queria o meu nome. Aí ele falou assim... Gideão mesmo, né? Gideão mesmo. Eu quero que o Senhor fale o meu nome. E eu tinha uma experiência com Deus, eu sabia que Deus podia fazer isso. E nessa hora, o irmão lá na frente falou assim, eu vou falar o seu nome, mas primeiro eu vou falar a palavra. E ele disse Ezequiel 47 sobre as torrentes das águas, e ele começou falando que as águas elas vão subir e chegar a um ponto
onde, né, o anjo mediu 1000 e aquela pessoa, né, ali em Ezequiel 47, o anjo mediu 1000 côvados e aquela pessoa passou 1000 medidas de água e lá na frente as águas estavam no arteiro. Chegou, mediu mais 1000 novamente e foi até o joelho. Mediu mais 1000 e ele estava junto com o anjo até que estava batendo no peito. Só que quando você lê em Ezequiel, quando o nível das águas estão batendo no peito, você que tem que nadar. Águas que só se atravessavam a nado. O anjo já não estava mais ali. E ele disse assim que, mas essa palavra é uma palavra de edificação, né? Mas para você hoje, que está pedindo uma prova do Senhor, ele disse assim, vai ser provas na sua vida. Aí nessa hora a igreja começa a orar e clamar, e eu falando, Senhor, se for comigo, fala meu nome, Senhor, fala meu nome. E aí ele disse assim, quando a água estiver no seu peito, você sabe a quem estender as mãos. E ele vai te erguer nessas águas. E você vai andar sobre as águas. Mas, no final das contas, eu já não aguentava mais, eu sabia que era comigo. E eu, assim, de última hora, ainda pego e falo assim, Senhor, eu quero que o Senhor fale. Estou aguentando bem, não estou chorando não. Eu quero que o Senhor fale o meu nome. E ele disse assim, teu nome é o mesmo nome daquele jovem que ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. E quando fala de um grande peixe, o seu nome é Jonas. Eu lembro disso, eu queria me colocar debaixo dos bancos assim da igreja e me esconder, porque eu sabia que aquela igreja, a minha irmã frequentava lá. Eu lembro que a minha irmã, ela estava sentada nos bancos do lado direito daquela igreja. Ela se levantou, me procurou, olhando assim, onde está o Jonas, e eu consegui me esconder dela. Mas ela foi lá no final do culto, ela saiu e ficou me esperando lá do lado de fora. Ela foi vendo irmão por irmão saindo da igreja, procurando. E quando ela me viu na igreja, ela disse assim, olha, eu sempre quis que você estivesse na igreja, mas não hoje. Eu não queria te ver aqui hoje. E só que antes de terminar isso, antes de terminar o culto, o pastor disse uma coisa, né? Ele disse assim, você vai ter prova dessa palavra daqui 3 dias. E as tuas provas vão começar daqui 5 meses. De 5 a 6 meses. E daqui 3 dias do culto, de domingo, no caso seria segunda, terça, quarta-feira, eu ia ter essa resposta. Lá no Paraná existe uma cidade chamada Ponta Grossa, próximo da cidade de Castro. A minha tia estava junto com a minha mãe e ela veio de lá e me encontra, eu já saindo para o colégio e ela chegando. Quando ela chega, ela diz assim, Jonas, eu tenho uma notícia da tua mãe, ela é enfermeira, ela tem muitos anos aí de enfermagem e ela sabe que vai passar muitas dores. Então, ela desistiu do tratamento e o médico disse que ela tem de 5 a 6 meses de vida. Graças a Deus eu estou falando aqui já bem seguro, mas isso foi comprovado. No dia que minha mãe faleceu, o pastor estava lá e tudo mais. E são grandes as experiências. No dia que minha mãe faleceu mesmo, eu estava junto com ela. E ali, alguns que acreditam ou não, mas a minha mãe já não falava mais, ela não tinha mais forças para falar. E houve um culto e ela consegue falar em outras línguas. Tinha um intérprete. Enquanto ela erguia as mãos para cima, ela falava em outras línguas. E tinha uma pessoa que estava ali do lado e falou, eu vejo os céus abertos, o meu mestre me esperando, né? E eu estou indo. E ela se despediu de nós ali, estava toda a família. Aquilo foi marcante demais. E no dia do velório,
né, eu já estava bem consolado pelo Espírito Santo. E essa é não tem como negar, não tem como deixar de acreditar no Senhor depois de uma experiência forte assim. Tem outras experiências, mas... Amém. São muitas, né? Graças a Deus. Bom, mas... Então, já que a gente está nessa linha do tempo, né? Eita! Do pastor Jonas, eu queria saber... então, depois de... Você falou que foi para Curitiba, né? Ali, foi um outro momento. Isso. Acredito que foi ali que o senhor fez aquela coisa linda que está lá na minha casa, né? A minha esposa Ellen. Mas eu já queria que o senhor falasse também um pouco ali da fase adulta do senhor, né? Bem resumido mesmo, os filhos, né? Como eu fui para Curitiba, eu tive algumas experiências muito fortes e eu tive que lutar para sobreviver. Então, nessas experiências eu fui para uma empresa chamada Electrolux, conheci muita gente lá. E nesse tempo eu fui me afastando da igreja. Eu, literalmente fui me afastando da igreja, fui fazendo coisas que não devia. E mesmo sendo uma pessoa que tinha experiências com Deus, eu me afastei de Deus. Né? Eu me afastei, mas não deixava de crer. Não deixava de... Eu continuava crendo. Mas pela semeadura errada também que eu fiz, eu demorei 7 anos passando muitas dificuldades. E chegou um momento que eu falei assim, Senhor, eu estou cansado de sofrer. E nesse período, quando eu falei assim, estou cansado de sofrer, eu fui para um centro de adoração noturna. Eu lembro que alguns amigos falaram, Jonas, você fala muito de Deus, você está no lugar errado, você está no mundo, mas você ainda continua falando de Deus. E eles me indicaram uma escola chamada ENAD, que era a Escola Noturna de Adoração a Deus. E os professores lá, eu não conhecia aquelas pessoas, e ali foi um marco na minha história. Eu fui entendendo algumas coisas. Eu conheci, na época, era o David Keelan, que tinha uma Kombi, ele doou a Kombi dele para Jucum. Tinha o Asaf Borba também, que dava aula lá. O Gregório, o profeta Gregório, que todo mundo conhece. Só a galera da pesada. Só o pessoal que quebrava as pernas de todo mundo, né? E eu, religioso até a tampa, se não tivesse terno e gravata, não dava nem para orar, e de repente eu escuto ei, oh, chu, né? Vai ver, era o Gregório lá no fundo da igreja, dando uns gritos. E eu falei, que loucura, onde é que eu tô? Então, assim, essas experiências com esses ministros de louvor, a presença de Deus me retornou à essência da adoração que eu tinha. E eu lembro que foi o lançamento do CD do David Keelan, Fogo e Glória, em Curitiba. E eu estava lá e o negócio foi tremendo. Mas quem tirou ali as primeiras pulgas, aqueles bichinhos de pele, foram ali o Cote, né? O Cote é o pastor Marcos Cote, né? Que é também da Jocum, e tinha na época uma escola de intercessores. Enfim, essas pessoas aí acabaram comigo. Eu achava que eu era de Deus, eu fui ver que eu não era nada. Como diz alguns amigos, eu era aquele bichinho do cocô do bandido, né? Do cavalo do bandido. E assim eu fui renovando minhas forças. Até que eu procurei uma igreja chamada Chave de Davi, achando que essa Chave de Davi era a do pastor Cirilo, que também deu aula lá para nós. Que eu achava que era... Só que eu tinha trocado os nomes. Como não estava muito acessível, eu achava que a Casa de Davi era a Chave de Davi. Então o senhor foi no rumo, mas assim, alguém já indicou, não? Não, eu passava na frente da Chave de Davi quando eu ia trabalhar. Eu falei, Chave de Davi, será que é Chave de Davi? E, lembrou da Casa de Davi, pronto. E acabou indo. Quando eu fui para lá, muito ensino, muita adoração, eu falei assim, Deus, se não é a Casa de Davi, é realmente a Chave de Davi. Muitas palavras confirmadas na minha infância e tudo mais. Amém, glória a Deus.
Então ali o senhor foi ali que o senhor encontrou a chave, né? Isso. E assim, eu queria que o senhor falasse então agora, né, já que a gente chegou aqui, como foi, né, esse surgimento da chave de Davi Fortaleza. Porque Bom, só para algumas pessoas não sabem, né? O pastor Jonas não veio para cá, para Fortaleza, como pastor Jonas, né? Nem com intenção de ser o pastor Jonas, né? nem com O pastor intenção. veio a trabalho, Isso. né? E eu deixar para o senhor para Eu- contar para a gente aí como foi essa experiência. Quando nós fomos para a chave de Davi, havia alguns profetas lá na chave de Davi e que começaram a profetizar sobre as nossas vidas, pessoas de renome nacional, Coraiola, que já tinha profetizado sobre as nossas vidas. Só que nós passamos um tempo de preparo. Fomos nos preparar à luz da palavra, e que era o seminário de integração ao ministério, ao teu ministério, algo específico que Deus tinha para a tua vida. Como diz o apóstolo Glauro, diga sim ao seu chamado, né? Diga sim ao chamado de Deus para a tua vida. E quando nós fomos nesse preparo, passado alguns anos, muitas palavras confirmadas, Mais ou menos quantos anos assim o senhor? 7 anos. 7 anos Que o de senhor preparo. chegou na chave, né? Até o momento do convite. envio. Do Isso. convite para cá. Então, assim, essas palavras de confirmação, palavras proféticas chegaram, e nós falamos assim, vamos, então, já que... Só que antes de ir, eu fui submeter a palavra para o Glaurio. Mas o senhor veio a trabalho. Eu vim a trabalho. Eu vim para cá para ganhar muito dinheiro. Tinha um encontro com Deus que nós fazíamos em Curitiba, e eu falei assim, amor, vamos nos manter com esse dinheiro aqui, que é o mesmo que tem aqui, e o restante nós vamos pegar todo o dinheiro, nós vamos juntar e vamos fazer muitos encontros com Deus. Sim. Muitas pessoas vão Então, ser salvas. assim, para o pessoal entender, o senhor tinha um salário lá em Curitiba, né? No seu devido emprego. Isso. E aí recebeu uma proposta para cá, para Fortaleza, onde o senhor ia ganhar bem mais. Isso. Sua intenção era vir, continuar ganhando o que ganhava lá e tá ofertando O restante. o restante. Só que chegando aqui... Não deu nada certo. Eu estou esperando esses 10 mil chegar até hoje. Mas, enfim, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar, minha esposa foi comprar os móveis, nós vendemos lá, a Célia vendeu uma papelaria que ela tinha, eu saí do emprego e vim para cá, com a proposta de tudo novo. Quando chegamos aqui, era só eu e ela, ficamos 5 meses indo para a praia, não conhecia ninguém, fomos para algumas igrejas, para uma igreja, na verdade, mas nunca saímos da chave de Davi. Só então, assim, em parênteses, queria abrir. Então, para que o senhor viesse, o senhor veio tanto com a proposta do emprego, mas como o senhor citou. Então, o senhor veio com a proposta do emprego, mas já tinham recebido palavras que isso iria acontecer. Que isso iria acontecer desse envio. Então, isso. foi ali com a expectativa em Deus, isso. Achando que ali já era Deus realmente enviando, e era, né? Era. Então, nós tínhamos essas palavras proféticas. Eu lembro que teve alguns pastores que marcaram. Foram o pastor Coraiola, o pastor faleceu agora há pouco tempo aí, o profeta Amaro, que tinha profetizado na nossa vida, e também, desculpa aí, se bater um som aí, profeta Amaro, profeta Coraiola, teve o pastor André, que também tinha profetizado, profeta, enfim, alguns profetas. Sim. Chegamos aqui com uma palavra dizendo assim, nós vamos chegar aqui e vamos trazer, enviar muitos relatórios para Curitiba. Né? Então, quando nós chegamos aqui, nós não pensamos... Mas não pastor ainda. Não pastor, ele não sabia o que a gente ia fazer. Mas como tinha essa palavra profética, no condomínio que a gente morava, a gente deu lá umas 7, 8 voltas lá, fazendo que nem o Gideão, tentando derrubar as muralhas, profetizando sobre essa cidade. Mas nada até então tinha acontecido, até que a Célia foi fazer um curso de libertação, e lá ela conheceu uma pessoa, e nós fomos para um centro de recuperação, e lá nós começamos a ajudar as pessoas no centro de recuperação, e vimos que havia uma necessidade do pós-casa de recuperação. Sim. Então, enquanto as pessoas estavam na casa de recuperação... Estavam bem, né? Firmes, bem. né? Mas quando elas saíam, elas precisavam de auxílio.
eu ficava com o coração muito apertado ao lembrar das pessoas que estavam lá. E quando eu e a Célia, né, estávamos em casa, nosso coração apertava. E a Célia disse que queriam trazer algumas pessoas para morar em casa. E ela sentiu muito forte, da parte de Deus, lá nessa casa de recuperação, de adotar uma criança. Uma criança que tinha 14 anos de idade. E, na verdade, é a nossa filha mesmo, hoje, a Emanuela. Mas ela foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas a estarem junto conosco. Manu, beijo pra Manu. Logo, logo Manu aqui, hein? Logo, logo esperamos a Manu aqui. Tivemos muitas experiências lá e ela tem um testemunho lindo aí para falar. E aí nós colocamos essas pessoas dentro de casa. Não vou falar os 7 nomes aqui, mas eram 7 pessoas que estavam junto conosco. A casa tinha 7 pessoas, 7 moradores, né? Eu, a Célia, mais 5. E a partir dali eles queriam... Mas interessante também, né? É que se eu falo assim, 7 pessoas, para quem não vive da fé, né? Acha que realmente é uma loucura, né? Acha que é uma loucura, 7 pessoas, pessoas que saíram do centro de recuperação, mas como o senhor falou, e é muito importante ressaltar isso, né? Que existia ali uma confirmação de Deus para aquelas pessoas estarem lá, né? E foi algo que realmente mudou a vida daquelas pessoas, né? Uma oportunidade, um momento com Deus. Eu não fui uma dessas pessoas, para quem conhece a minha história, né? Que saiu do centro de recuperação, mas também fui acolhido, né? Em um outro momento, depois de um certo tempo, pelo pastor Jonas e pela pastora Célia, né? E ali eu já era convertido, já tinha um tempo na igreja, mas ali naquele momento foi algo que esse chamado deles, né, de acolhimento realmente de pessoas, e não só um acolhimento da casa em si, mas era como se fosse um intensivo, né? A gente até brinco com a pastora que eu chamo de mãe, a pastora Célia, que me acolheu como um filho realmente. Eu tenho muita gratidão a Deus e a ela por isso, né? E a gente até brinca que 1 ano na casa dos pastores, isso é verdade, equivale a 10 anos de uma pessoa indo para a igreja no domingo, né? Palavra o tempo todo, né? Uma vida realmente. Eu posso falar porque eu fui lá de dentro. Então esse chamado, né? Era realmente um chamado, aliás, né? Essa atitude era um chamado de Deus ali para aquele momento, para aquelas pessoas. Amém, né? Amém. E quando isso aconteceu, houve aí algumas renúncias, né? Eu vendi o carro para fazer uma tenda, para colocar uma tenda no fundo de casa para ter uma escola. Né? Uma escola então, assim, pontuando, né? A Chave de Davi Fortaleza surgiu com essa intenção. Isso. A intenção seria um acompanhamento para pessoas depois desse momento de recuperação. Isso. A intenção era essa, né? Era essa. Só que daí as pessoas que estavam dentro de casa, elas viram que isso era tão bom que elas queriam... Elas nos incentivaram, nem foi nós. Né? Foram elas... por que a gente não faz uma escola aqui, né? Do seminário? E quando nós abrimos essa escola, eles queriam sair aí panfletando o mundo todo. Muita gente estava junto com a gente nesse início. E o resultado foi que trouxe a escola e automaticamente as pessoas vieram. Vocês não têm culto? E nós começamos a fazer os cultos até que as coisas romperam, né? Então nós tivemos que sair daquela casa e vir aqui com um outro passo de mais fé. Ou menos quanto tempo mais ou menos você ainda passou lá na tenda? Rapaz, eu não lembro do almoço de hoje não, né? Mas assim, foram anos, meses? Foram anos. Anos lá, né? Anos ainda, lá. né? E nós tivemos essa grande experiência, né? O que eu ia falar, assim, que nós tivemos momentos de oração que marcaram dentro da casa. Quando começou a igreja, nós temos hoje o culto de oração de quarta-feira, começou com essa reunião. Nós começamos a orar porque das pessoas que estavam morando com a gente saiu de lá e foi usar droga, infelizmente, num bairro aqui de Fortaleza, que eu não vou citar o nome para não defamar o bairro, mas ele acabou indo para lá e nessa hora eu fui até lá, fui conversar com o traficante. O traficante disse assim, olha, as coisas estão ruins, ora por nós.
Aí eu falei assim, rapaz, como é que eu vou orar? Ele falou assim, você é pastor, né? Aí tem muitas pessoas doentes aqui, era isso que ele estava querendo dizer. Enfim. Só que essa pessoa tinha saído, eu já tinha ido lá buscar ele, e ele não volta para lá de novo? Aí, né, no culto de quarta-feira, não era nem culto, era um momento de oração de quarta-feira. Né? Eu junto com todos ali, eu ouço Deus falando de uma maneira forte. Eu não fui eu que levei para lá, por que vocês querem que eu solte? E nós estávamos falando assim, Senhor, solta, tira ele de lá, tal. E Deus fala assim, vocês têm autoridade, vocês são a igreja. E de repente eu paro assim, um momento de oração, e falo, nós estamos orando errado. E naquela hora eu falo assim, vamos parar essa oração, porque Deus quer que a gente ore dessa forma. E eu orei dizendo assim, eu quero esse menino aqui, né? Vou falar o nome dele. Eu quero ele aqui amanhã, às 7 horas da manhã, antes de eu ir trabalhar. E eu falei assim, solta ele, Satanás. Então a guerra, a luta ali foi contra Satanás, e não pedindo a Deus, mas era entendendo a autoridade que Deus nos deu, contra esses principados e potestades. Enfim, eu não quero pregar aqui. Mas aconteceu que no outro dia, pela manhã, essa pessoa estava gritando no nosso portão, batendo forte assim no portão, dizendo, Pastora Célia, liga para o pastor Jonas, diz que eu estou aqui, né? Diz que eu estou aqui, enfim. Esse foi o início da igreja, literalmente. Ali criou corpo, muita gente aceitou Jesus, os vizinhos que tinha lá, tinha uma pessoa que estava com problema de alcoolismo e aceitou ao Senhor também. Amém. Então, muitas experiências aí, graças a Deus. Né? Ali já tinham chegado, então, foi lá, né, que chegaram algumas pessoas, né, alguns pastores, pastor Duda, pastor Emílio. O Duda não, o Duda até antes, né? O Duda e o pastor Emílio foram as pessoas que nos acolheram em Fortaleza. Foram tipo os primeiros amigos, digamos assim, né? Foram. Eles nos acolheram literalmente, eles ficaram sabendo que era só eu e a Célia. Pastor Emílio, homem de Deus aí, que pastor qualquer Emílio, hora... eu vou falar muito isso. Pastor Emílio, queremos o senhor aqui, hein? Tem muita coisa de Deus, muito conteúdo de Deus aí. Pastor Emílio. Chama ele aí, porque ele é um homem de Deus. E o resultado foi que a gente, depois disso, nós começamos a igreja. Muita gente viu que estavam dando resultado. E aí nós mudamos de lá. Tivemos uma coragem que era além de... Acredito que também, eu não estava lá ainda, mas eu acredito, pelo que eu ouvi falar, teve muito incentivo da igreja em si também, né? Assim, teve. Essa coragem também veio do incentivo, né, do pessoal. Muita gente estava junto conosco, pastor Emílio, pastor Duda, a Conceição, Edson, Roberto. Se eu colocar todo mundo aqui, né, vai faltar pessoas, mas muitas pessoas estavam com a gente desde o início. E eu vi assim essa ousadia não só da nossa parte. Nós chegamos aqui nesse lugar aqui, só Deus na causa. Eu cheguei logo depois ali. Vocês estavam com pouquíssimo tempo. 2 meses mais ou menos. Vocês tinham chegado, eu cheguei também. Lembro bem do início. Não tinha aqui. Teto, não tinha não nada. Tinha nada, né? Mas aí foi só Deus levantando liderança, né? Jovens, muitos momentos, pessoas, amigos, né? Profetas. Eu vejo assim que Deus fez um agir de Deus para trazer muitas pessoas nessa igreja. Só faltou algo que a gente passou, né? Foi o momento da consagração, né? Ali que a gente tava falando, pastor, quando chegou ainda não era pastor, né? Quando chegou em Fortaleza. Qual foi o momento, né, da consagração nessa linha que a gente acabou de falar, né? Eu tinha um desejo dentro do meu coração de batizar uma pessoa por dia. E dentro desse centro de recuperação, houve um dia que eu e um outro profeta que eu não conheço, era um pastor, nós começamos a batizar, foram 365 pessoas em um dia. E eu lembro da minha oração. Ali você ainda não era pastor, já era? Não ainda era não, pastor, né? Ainda não era pastor. Mas essa pessoa olhou para mim e disse, Deus te plantou nessa terra, você é desta terra.
E nós, a partir dali, era um evento que estava tendo, um encontro com Deus dessas casas de recuperação. E nisso o Glaurio e a Janete vieram de Curitiba e viram que nós estávamos cuidando de muita gente. Eles vieram, se eu não me engano, passar férias, né? Ou não, eles vieram... Não, eles vieram para o encontro. Para o encontro, certo. E aproveitando aí, que nós sempre falávamos assim, venham, aproveitem, venham para cá. Fizeram as duas coisas, né? Fizeram as duas coisas. E nesse período, eles viram que nós estávamos cuidando de muita gente, havia uma unção que estava sendo derramada por Deus já nas nossas vidas, as coisas estavam acontecendo. Sim. E eles nos chamaram lá e perguntaram sobre nós, e eles disseram assim, quem reconhece um pastor não é apenas o líder, mas principalmente as ovelhas. Quando as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então, como as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, hoje vocês vão ser consagrados ao ministério pastoral. E tem aí na internet, quem quiser ver aí, Jonas e Célio, pontuando então, ali foi a consagração, né? nesse período que o senhor estava lá auxiliando na casa de recuperação, não é isso? Isso. Aí depois foi lá para casa, que virou a tenda, isso. E depois chegamos até aqui. E chegando até aqui, eu queria perguntar ao pastor, né? Ele quer tirar tudo de mim. Eu preciso, né, aproveitar, né? Queria perguntar ao senhor o que Deus tem falado, né? Já que a gente chegou nessa trajetória, a gente já entendeu de onde o senhor veio, como foi. Nós chegamos aqui hoje, o dia de hoje. Nesse dia de hoje, o que Deus tem falado, né, para a Chave de Davi, não só para o pastor Jonas, mas para a igreja Chave de Davi, né? Amém. Nós, como eu já entro dentro dessa questão de corpo de Cristo, né? Entendendo não apenas uma placa, mas entendendo aquilo que Deus está fazendo no todo. E Deus, ele sempre falou aí para nós, para que nós estejamos fazendo ministros de louvor, adoração, ensino e missões. Sim. Essa é a missão da Chave de Davi. Louvor, adoração, ensino e missões. Quando nós juntamos essas coisas, fica bem apertadinha a caminhada. Porque louvor não é apenas, né, cantar. Louvor é exaltar o Senhor, como diz a palavra, né, em todo momento, seja comendo ou bebendo, ou quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, façais em nome do Senhor Jesus, e isso exaltando e adorando ao Senhor. Então, louvor. Adoração é a tua vida, né? A gente brinca que desde a época que eu me conheço, a adoração é um estilo de vida, onde você não vai dever nada, onde você vai procurar não dever, né? Vou dizer dessa forma. Enfim, a gente tem algumas coisas aí que a gente precisa tirar as dúvidas depois do povo, mas você viver em uma vida que honre ao Senhor em tudo aquilo que você faz, seja no falar, seja no ouvir, seja, enfim, isso é adoração. O ensino é a luz da palavra, trazendo ali os textos da palavra. Tudo que você fizer, ele precisa ter base da palavra, né? Nós precisamos estar arraigados na palavra. Quando nós não estamos arraigados na palavra, qualquer vento de doutrina te leva, né? Então, nós precisamos estar arraigados nos ensinos dos apóstolos e profetas, enfim. E missões é o momento que nós estamos passando hoje como igreja. Nós vemos o agir de Deus e os jovens falam muito dessa vibe, que é o momento, não sei se é esse, não sei se é esse o significado da vibe, né? Mas assim, nós precisamos entender o que Deus está fazendo agora. O coração do homem faz planos. Sim. Eu posso fazer planos que estejam alinhados com a vontade de Deus. Mas Deus tem os planos dele que são eternos. E quando os planos de Deus vêm e confrontam os meus planos, aí acaba acontecendo a submissão. Porque a submissão, ela não é apenas quando você concorda com todas as coisas. É quando você discorda de algumas coisas e você se submete à palavra de Deus, ao direcionamento de Deus. Um exemplo, Jesus foi submisso e ele aprendeu com aquilo que sofreu. Ele chegou lá na cruz, antes de ir para a cruz, ali no
no Calvário, vou dizer assim, antes do Calvário, ali no Getsemane. Getsemane, ele chega ali, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então existe uma resposta nossa para Deus dizendo, Senhor, eu queria aquilo, mas eu vou fazer a sua vontade. Então hoje, o nosso plano é louvor, adoração, ensino e missões. Mas nós estamos em um tempo de Covid, desde 2018, mais ou menos. 2018, assim, 2019. 2020 foi aqui no Brasil, né, o ápice. E eu vejo que Deus estava falando já com a igreja há muito tempo. Se a gente pegar algumas pregações de há um tempo atrás, a gente fala, eu sempre disse assim para a igreja, se o pastor Jonas sair, se a pastora Célia sair, se não tiver mais culto, se tiver uma perseguição, como nós vamos agir? Né? Será que você vai negar a fé? Será que, enfim, nós precisamos estar arraigados em Cristo. Respondendo a tua pergunta, o que nós esperamos hoje da comunidade cristã Chave de Davi? Que eles possam entender o seu chamado, que eles possam reconhecer que Deus ungiu cada um deles. E assim, só abrindo parênteses, né? Amém. A gente até conversou isso alguns dias atrás e fizemos um momento específico para isso, para deixar bem claro, quando o Senhor fala de chamado, né? Que a gente liga ali a ministério. Ministério levítico, dança, música, portaria. E quando o Senhor fala de chamado, de igreja, de corpo, o Senhor está falando o chamado da igreja, de todos, do povo também, não só dos levitas em si, né? A gente precisa de um segundo podcast aí, falar um pouco sobre os 5 ministérios. Amém. E vamos ter, em nome de Jesus. 5 ministérios, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, né, para que haja edificação. E esse é o importante. Em Efésios 4 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o chamado da igreja. Então, esse é o chamado. Amadurecimento. Amadurecimento. Né? Amadurecimento. Então, o chamado não é apenas para o louvor. Deus não te chamou apenas para louvar, porque você não vai apresentar, está aqui, Senhor, eu cuidei muito bem dessa guitarra, cuidei muito bem desse teclado. Não, você vai ter que apresentar os feixes, né? Enfim, hoje o chamado da igreja é para que ele assuma o seu posicionamento de igreja. De ser igreja. De ser igreja. Hoje não é mais tempo da gente estar dentro de quatro paredes. Ir para a igreja, né? Vamos para a igreja. Hoje é tempo de ser igreja. Ser igreja. Entender que você está no corpo de Cristo, que você está sendo edificado ali, você tem alianças, você tem a quem corresponder, porque você precisa de uma pessoa, como diz a palavra, ela diz assim, que você precisa de alguém aqui. Se você não sabe honrar aquele a quem você vê, como você pode honrar aquele a quem você não vê? Então, olhando para isso, nós precisamos de alguém que a gente possa se submeter aqui. E quando a gente faz isso, eu vejo isso muito forte, Deus abrindo portas, sustentando, guardando, protegendo. Amém. Eu não vou dizer que as lutas não vêm. Sim. As batalhas estão chegando. Mas você tem, como diz o Marcos Feliciano, você tem créditos no céu. Né? Então, que a cada dia você possa aprender a juntar esses créditos para, com o tempo, você ir, né, usufruindo desses créditos. Mas, então, o chamado de hoje é, igreja, entenda que a igreja em si não é o nome Chave de Davi, não é as 4 paredes. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos estar arraigados nele, fundamentados nele. E só que para isso, querido, não queira comer feijoada. Entenda a fase de crescimento. E lá vai nós agora lá para cima. Mas assim, é isso. O senhor falou algo muito interessante, né? E eu queria pontuar isso, que foi essa questão mesmo dos tempos de hoje, né? Eu queria até perguntar ao senhor, então, o senhor acredita que o Covid em si, até a gente estava falando sobre isso também outro dia. Ano passado nós estávamos vivendo estávamos no momento do Covid,
mas como igreja estávamos vivendo outro momento. Isso. Um momento de provação, de fortalecimento ali, de buscar o reino dos céus ali para reino inabalável. Essa era a palavra do ano passado, não é isso? Esse ano nós voltamos para dentro das casas, voltamos para a rua e logo depois para dentro das casas, Covid novamente. Mas o tempo, né, a palavra para a gente viver nesse tempo já é outra, né? É ser igreja dentro de casa. E aí entra essa questão do amadurecimento, né? E da responsabilidade, a responsabilidade pela sua vida. Amém. Porque agora nós não tivemos mais por um tempo esse momento coletivo de ser igreja, de vir aqui para a igreja e fazer igreja. Isso. E ter o irmão do nosso lado, levantando as mãos e gritando ali para Deus, adorando, e aquele incendiar, né, do povo. Não, a gente passou um momento sem isso. A gente passou um momento sem o pastor Jonas lá na frente pregando, sem trazer o alimento, assim, claro, nos cultos online, amém? Mas não era mais aquele momento de ser, como posso falar, de ter que buscar. O coletivo, né? Coletivamente, mas ter que ir buscar, ter o seu secreto ali o tempo todo, né? Esse tempo hoje é o tempo que Deus permitiu para trazer uma consciência para a humanidade que nós estamos retornando para os nossos lares. A primeira mensagem que Deus me deu nesse tempo de Covid foi: Deus está fazendo você olhar para dentro da sua casa. Olhe para isso e saiba que você está voltando para casa, que é a casa celestial. Então Deus, primeiro ele vai fazer aqui com a sua família, porque foi algo que Deus deu. Você honrar a tua casa, honrar os teus pais. E Deus disse: eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se tem alguém me ouvindo agora, preste atenção nisso, que você está dentro da sua casa e o cerco está apertando e você vai começar a olhar para os teus filhos, enfim, para a tua família, aqueles que estão perto de você, e você vai valorizar mais. E Deus, ele diz assim, que nós estamos de volta para os céus. Então, como é a casa de Deus? E Deus começa a trazer ensinos. Se você abrir aí o seu ouvido espiritual para dentro de casa, você vai ver que dentro da sua casa tem regras, tem limites, imposto pelo chefe da casa ou pela a pessoa que cuida, né, de tudo. Então, existem limites, né, que não vem da Constituição, vem da pessoa que está ali. E Deus constituiu algo nos céus. E Ele disse quem vai entrar, quem vai ficar, porque Ele mesmo, Ele zela por sua palavra e em cumprir a sua palavra. Mas eu não estou dizendo que Deus vai tirar muita gente, deixar muita gente para fora, não. Não, Ele está trazendo uma oportunidade para todos estarmos avaliando. Como diz no Salmo lá, 139, no verso 23, ele diz assim: Senhor, examina os meus rins, né? Examina o meu interior, veja se há em mim alguma coisa. E também lá no Salmo 26, no verso 2, ele vai dizer assim: Senhor, né, veja como eu estou. Sempre existe o examinar de Deus e você fazer uma autoavaliação. Em 1 Coríntios, lá no 13, né? 11, né, ele vai dizer assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Então, esse é o tempo que Deus está falando assim, antes de você dizer que você tem uma aliança, entenda o que você está fazendo hoje. Então, esse é o chamado. Amém. Né? Volta para casa e volta para a eternidade em nome de Jesus. Amém. Não deixa eu pregar, não. Não, mas deixa o Espírito Santo fluir aí através da sua vida. E assim, uma outra pergunta, né? E eu acredito que a última pergunta, né? Para qual o sonho do pastor Jonas para a igreja, Chave de Davi, né? O que há no coração, pode ser até uma palavra de Deus, sim, né? Para futuramente, mas assim, onde o Senhor quer chegar? Qual o sonho do Senhor como igreja? O meu sonho como igreja, eu nunca imaginei uma igreja grande, né? Porque, enfim, eu vou ter que dar conta daqueles que estão perto. Né? Então, imagina aí eu ter... Agora, eu vou dar conta daquilo que ensino. Então,
O meu sonho é que as pessoas possam ter as experiências que eu tive e ainda maiores, né? Ter as experiências de Deus abrindo os céus e se revelando, Amém. trazendo palavras de conhecimento, você tendo ali um antes e um depois de um encontro com Deus. Querido, se você ainda tem algumas, como acontece, né? Nós ainda erramos, ainda falhamos, mas depois que eu tive um encontro com Deus, nunca mais eu neguei a Deus. Eu posso ter errado, ter falhado em algumas coisas, mas eu sempre soube que Deus é Deus sobre minha vida. Eu tinha dentro do meu coração, Senhor, Deus, pequei somente contra Ti, pequei. E não era uma consciência moralista, mas era uma consciência que Deus é sobre tudo e Ele espera de mim. Ele espera de mim que eu dê resposta a tudo aquilo que Ele conquistou. Onde eu espero que a igreja esteja hoje. Independente do pastor Jonas, mas dependente totalmente de Cristo Jesus. Fluindo nos dons, fluindo no ouvir o Espírito Santo. Esse é o meu sonho, que cada cadeira dessa se torne um pastor de igreja. Amém. Esse é o meu sonho. Você vá na fila do banco, alcance alguém, fale Amém. de Deus. Esse é o meu sonho. Amém? Esse é o nosso chamado. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu tenho um sonho, sim, de ter, não uma igreja, mas várias igrejas, que todos falem a mesma coisa e conquiste a mesma coisa. A unidade no corpo de Cristo. A missão nossa é até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o alvo. Amém. Então, o Senhor espera que a igreja Chave de Davi chegue num nível de intimidade, né? Um alto nível de intimidade e conhecimento, bagagem, né? Autoridade na palavra. Amém. Eu não queria entrar assim nessa área, mas porque talvez a gente tenha um segundo podcast. Podcast. Ainda não temos nome, né? Não sei se quando você ver esse vídeo ou escutar, né, esse podcast, já vai estar lá o nome. Mas se você puder nos ajudar, né, colocar lá no comentário, dar ideia pra gente, é muito bem-vindo, tá? Amém. Nós temos um ensino dentro do seminário que diz assim, que nós vamos ter todas as áreas, né? Nós vamos ter a parte que recebe o povo, nós temos uma parte que ensina ao povo, e nós temos a parte que é a do envio, né? Então, quando nós chegamos nesse lugar, nós podemos ter escolas, nós podemos ter creches, né? Hospitais, música, escola de música, de dança, de artes, enfim, todas as áreas, como diz a palavra, sendo convergidas ao senhorio de Cristo. Quando nós ensinamos os nossos filhos a serem príncipes, eles vão ter uma responsabilidade de mordomia, de ser príncipes de Deus, né? Então, ensinar a cada um a ser, como é que eu posso dizer? Não apenas filhos, né? Mas serem realezas do reino. Então, quando a gente chega nesse entendimento, é a coisa mais linda que tem. A pessoa que está na portaria sabe que ela é importante. A pessoa que está lá no púlpito sabe que ela não é maior e nem menor. Quem está aqui não é maior e nem menor. Todos nós somos um no corpo de Cristo. Isso é extraordinário. Isso que eu falo é muito interessante, porque a gente entra na área do envio, né? A gente entra na área da missão, na verdade, porque quando a gente fala em envio, às vezes nós ligamos a nossa mente logo a ir para a África, né? A ir para outro país, ou então até mesmo fazer projetos locais, né? Mas assim, o senhor entrou e falou algo que logo me veio, é que o envio, na verdade, é logo ali quando você sai de casa. Amém. Né? Amém. Você é enviado quando você sai de casa. Aí o senhor falou agora, quando você está na fila do banco, quando a gente planeja abrir uma creche, Isso. Né? E ir para esportes, ter um salão, né? Está ali em todas as áreas sendo enviados. Amém. E isso é o importante, isso é o ideal para todos nós. Você nunca parar de buscar ao Senhor.
existe uma renovação chamada renovação diária. E não fique preso no alimento de ontem, né? Todos os dias nós precisamos de um alimento, de uma revelação nova, de algo novo para nós. E nós precisamos sair, queridos, em nome de Jesus, talvez seja isso que a gente precisa entender, sair da dependência apenas esperando que alguém fale para nós fazermos. Não, primeiro, tem alguns processos. Primeiro você aprende, depois você pratica e depois você ensina. Amém. Então, se você tem o desejo no coração de ter um projeto e fazer algo acontecer, primeiro vá para o aprendizado, pratique junto com alguém que está fazendo aquilo. Amém. E depois você ensina. Né? Então, é tremendo você ter várias áreas da nossa vida. Você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você é um profissional liberal, né? Você realmente é uma autoridade. Isso. Né? Você aprendeu sobre isso, você viveu isso. Então agora você tem a autoridade para ensinar. Hoje eu digo que eu vou contar algumas coisas aqui que já aconteceram na minha vida, em 3 lugares diferentes. O primeiro momento que aconteceu foi, eu estava em casa, eu fui para a prefeitura falar com o prefeito, e depois de falar com o prefeito, eu saí de lá e fui passar debaixo do viaduto, aqui perto do viaduto próximo da Unimed, tem um local ali onde tem um ponto de tráfego. Então eu vejo assim que às vezes você está com a autoridade da cidade e de repente você está lá com uma pessoa que precisa da tua palavra. Mas também já aconteceu de outra situação em que eu estava... Primeiro eu fui num hospital, uma criança tinha nascido. Depois eu fui para um velório, onde uma pessoa... Logo em seguida, eu saí do hospital. Foi eu e minha esposa, nós fomos para um velório. Chegamos lá... Vida de pastor, né? Vida de pastor. Alegria, ao luto ali em minutos, em horas, né? Minutos. Você tinha que se alegrar com quem se alegrava. Sim. Estava se alegrando. E chorar com quem estava chorando. E à noitezinha ali, eu lembro que nós fizemos ali um casamento. Nossa. Que era o casamento da Marta e do Dutti, né? Uhum. Tá aí, a Marta e o Dutti. Então nós fizemos tudo isso num dia só. Então acaba movendo o nosso coração, né? E eu vejo que você pode ter tudo, mas também o mais importante é você ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Amém. De tudo isso que nós estamos compartilhando aqui, eu acho que o mais importante é talvez a gente fazer um podcast aí sobre relacionamento com o Espírito Santo e o porquê que pecamos. Deixar essa aí. Uhum. Nós temos um momento onde nós temos ali o auge do Espírito Santo e de repente aquela pessoa que estava lá em cima acaba errando. Mas não tinha Deus. Então, assim, existem algumas coisas que nós precisamos parar, depois, em outro momento, a gente compartilhar sobre isso. E eu acredito que isso, tem muita gente que passa por essas fases. Tem um momento ali que Deus está falando, derramando do poder, falando com todos. Semana que vem alguém morreu. E logo em seguida ele ficou chateado com Deus. E ali vai. Mas eu passar isso para outro momento. Do mais alto, né, ao mais fundo em pouco tempo. É muito interessante. São esses 3 momentos que eu disse. Você está com o prefeito e está falando com o necessitado. Você está nas alegrias de tudo e de repente é a sua vida espiritual com Deus. Você precisa compreender o que está acontecendo no teu interior. Sim, isso é muito, muito profundo, porque isso é ser cristão em tempo integral, né? Não é ir para a igreja, é ser cristão todo momento, em qualquer ocasião, qualquer hora, em qualquer lugar. É viver o reino e sacerdócio, né? Todos os momentos. Amém. Pastor Jonas, a gente está encerrando. Queria saber se o senhor quer falar alguma coisa. Se tem alguma palavra de Deus aí, se o senhor quer falar algo para alguém. Não, eu quero falar assim, que nós estamos começando, né?
esse momento. Eu quero dizer que hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: eu não gosto dessa história de podcast, eu gosto do presencial, pastor, eu gosto do culto, das pessoas juntas, e é ali que eu gosto de, querido, eu também gosto disso, eu amo isso, né? Mas eu quero lembrar você que está aí me assistindo, ou assistindo eu e o Tarcísio, nós temos hoje essa mídia, essa possibilidade, né? Mas se nós olharmos para a palavra, já havia alguns podcasts daquela época, né, que estava ali Pedro, né, conversando com João, ou estava ali Jesus falando com Pedro, né? Era isso aqui, ó, né? Jesus sentado do lado de cá e falando: e daí, Pedro? Né? E aí, Tarcísio, tu me amas, né? Então existe aí uma mídia, a mídia da época de Jesus era a escrita, era a narração, né? Mas também havia os momentos de sermão. Um exemplo, Jesus no monte, né? Sermão da montanha que a gente conhece, né? Então, eu quero dizer para você, não feche o seu coração, onde Deus pode estar edificando ou te levando para um outro momento, para um outro tempo. A palavra que eu quero deixar para você é: o novo tempo de Deus, ele está para acontecer na sua vida. Mas não espere que esse novo de Deus aconteça fora de você. Esse novo de Deus, ele está para acontecer dentro de você. Amém. E depende de você, Amém, deixar esse novo de Deus acontecer ou não. Então, como diz algumas canções aí do secular, depende de nós, né? Amém? Amém. É isso. Então é isso, pastor João, muito obrigado. Nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro podcast. Como eu pedi no início, peço novamente, se você puder nos dar aí um feedback, comentar, né, curtir, vai ajudar bastante. Espero que vocês gostem, né? Como o pastor Jonas falou a respeito do podcast, é uma ferramenta de Deus, é uma ferramenta que nós estamos usando para o reino, né? A internet, né? Aqui você pode estar no trabalho nos escutando, se não estiver assistindo, está nos escutando ou assistindo, isso, né? E esse tempo de mesa, como o pastor Jonas falou, né? A gente vê isso o tempo todo na vida de Jesus, né? Esse tempo de comunhão, esse tempo de mesa, a gente está aqui com o nosso cafezinho, a gente está conversando realmente, e existe algo que o pastor Jonas falou, com certeza falou, que edificou a minha vida aqui e pode edificar a sua vida. E outra pessoa que vai estar aqui com a gente vai estar compartilhando com essa intenção, né? Para que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas, né? Com os nossos testemunhos, com a nossa história, com aquilo que a gente carrega, tá bom? Então, gente, muito obrigado. E é isso aí. Esperamos vocês aí da próxima e até mais. Estamos juntos. Amém. Deus abençoe. Valeu.